como que a gente deve plantar o nosso plano de vida, como que a gente vai começar esse cultivo, como que vai ser esse plantio. Recordando, a gente tem essa estrutura das desordens que a gente tem que superar, a estrutura da ordem que a gente vai fazer, ela tem esses passos: plano de vida, regra de vida e agenda, né? Nunca se esqueçam dessa simbologia que a gente está utilizando aqui. Quando a gente vai plantar, alguma fruta, uma semente, a gente tem que ter, né, não somente a semente, não basta que a gente tenha a semente, mas essa semente ela tem que crescer num solo com nutrientes. E como que a gente sabe que a gente está deixando a nossa semente num solo com nutrientes? A gente está falando de um plano de vida. Porque aqui, quais são essas sementes? Como que a gente vai plantar a ordem na nossa vida? Essas sementes são os nossos deveres de Estado. Só que não adianta você só plantar sementes, você só cumprir os seus deveres, se você não tem nutrientes que vão alimentar essa semente, que vão alimentar o seu dever de Estado para que ele realmente cresça. Então a gente precisa trabalhar esses dois pontos para trabalhar nas raízes, no plantio. Lembra sempre da história do bambu, né? Ele cresce primeiro nas raízes para depois crescer para fora. Que a gente vai fazer esse trabalho de base, esse trabalho que muitas vezes você não vai ver resultado, mas que é muito importante para estabelecer essas raízes. Então, na prática, como que a gente identifica quais são os nossos deveres? Então, o nosso objetivo é listar os nossos deveres de Estado atuais em ordem de prioridade. Como que a gente vai fazer isso? Quero que você se lembre das últimas aulas, quando eu apresentei um pouco da minha história, né? Então ali eu comentei, né? Eu sou André Fortes, né? Eu sou pai, esposo, advogado, empresário, catequista, cerimoniário, palestrante. Todas essas coisas são adjetivos que me definem. E eu vi que naturalmente, né, em alguns comentários as pessoas já falam isso, né? Já falam o que elas são, já conseguem reconhecer quem elas são. E isso às vezes sem elas se dar conta disso. Ali eu lembro que eu respondia perguntas, né? A pessoa falou: nossa, eu sou, de repente, eu sou viúvo, eu sou pai, eu sou, né, isso, aquilo. Como que eu encontro o sentido da minha vida? E a resposta estava na própria pergunta. Estava exatamente nesses adjetivos. Por isso, o exercício que eu vou passar para vocês, que é o mais, como posso dizer, o mais simples para você reconhecer os seus deveres de Estado, é você, em primeiro lugar, dizer quem eu sou. Isso você pode fazer até mesmo aqui nos comentários, aqui no chat. Eu quero que você faça esse exercício de listar as coisas que você é, para você ter uma ideia, né? Recordando como que eu fiz esse exercício, né? Quando eu contei aquela história, quando eu estava na adoração, quando eu consegui, né, visualizar realmente quem eu era para entender a minha vocação. Ali eu comecei a descrever todas as coisas que eu era. Então eu era, em primeiro lugar, filho de Deus, cristão, e isso também implicava deveres. Só que eu também era filho dos meus pais, ainda sou, graças a Deus, filho dos meus pais, e na época eu ainda dependia deles financeiramente. Eu também era, na época, namorado da minha hoje esposa. Eu também era estudante, eu tinha ali a faculdade que eu tinha que cuidar, né, que eu tinha que estudar, tinha que ir bem nas provas. Eu tinha também algumas responsabilidades que eu tinha assumido, então eu era acólito na missa, eu tinha que participar dos ensaios, eu tinha que, né, estar ali disponível para ajudar o padre na missa. Eu era também catequista na época, então eu tinha que preparar as aulas de catequese, né, eu tinha que estar ali sempre, todo sábado, né, para dar catequese, a manhã inteira dando catequese. E tudo isso eu começava a listar as coisas que eu reconhecia que eu era, e assim fazer um mapa realmente de tudo aquilo que eu sou, né? Veja como cada uma dessas coisas implica deveres para você. Por isso que a gente colocou ali. Eu quero que você reflita, depois que você fizer esse exercício, né, de listar essas coisas que você é, de reconhecer como que cada um desses pontos, cada um desses adjetivos contribui para eu reconhecer quem eu sou, qual é a minha vocação pessoal, né? O que Deus quer de mim. E eu quero que você faça uma reflexão mesmo. Tenta, por um momento, ignorar o fato de que você tomou decisões para chegar até aqui, boas ou ruins. Ignora o fato de que talvez você tenha se arrependido de alguma coisa que você fez, né, que fez com que isso chegasse no momento de você dizer: eu sou isso, isso e isso. Eu gostaria de ser outra coisa, mas no momento eu sou isso, isso e isso. Quero que você ignore essas preocupações por um momento e pense somente em uma coisa: por que Deus permitiu que eu fosse essa pessoa? Por que Deus permitiu que eu fosse estudante, que eu fosse seminarista, que eu fosse filho dos meus pais, deles? Veja que você não escolheu isso. Por que Deus permitiu que eu fosse filho dos meus pais e não de outro? E aí você começa a refletir que você tem um chamado pessoal, uma vocação pessoal a cumprir em cada uma dessas coisas. Mas é claro que aqui você também consegue reconhecer que existem coisas que são de maior importância, de maior prioridade. Então naquele momento, para mim, era muito claro
né, que apesar do serviço de catequista e de acólito serem serviços muito importantes, eu tinha que reconhecer que naquele momento, o fato do meu relacionamento, né, que eu já estava desde o começo com esse propósito de buscar o casamento, buscar ter um namoro católico, um namoro casto, para seguir para o casamento, eu sabia que ali eu tinha toda a descrição da minha vocação. Que eu poderia, de repente, ser catequista em outra paróquia, ou assumir outra função, ou às vezes deixar de ser catequista, porque de repente não consigo mais lidar com essa responsabilidade. E tudo isso faz parte de você, né, às vezes mudar alguma coisa. Então, mas tem coisas ali que seria temerário se eu mudasse. Veja, eu tinha um relacionamento, eu tenho ali um certo voto de compromisso ali. Se eu violar isso, né, muito diferente de eu, de repente, decidir não ser mais catequista, a decisão de cortar isso daqui vai me guiar para outro caminho de vocação. Um descumprimento de um dever ali é grave. Então a gente reconhece que existem deveres que são deveres maiores, são deveres de Estado, são aqueles deveres que dizem respeito a quem você é.